A gente não vai fazer faculdade para ser pai, para ser mãe. A gente aprende a ser pai e mãe sendo, errando, fazendo, arrumando. A escola não faz, então aí os pais não se sentem preparados para fazer. A escola não faz porque também não se sente preparada, porque lamentavelmente a maioria dos cursos de formação de professores não discute a temática da sexualidade, não tem na sua grade curricular obrigatória a disciplina de educação e sexualidade, e aí com exceção da UDESC, e a gente que trabalha lá dentro é uma luta diária, uma guerra de foice para manter a disciplina, né, com boicotes, bem complicado. Então a maioria dos cursos de formação de professores não discute a temática, forma professores para trabalhar com crianças e jovens assexuados, porque senão trabalha essa temática. E medo da família, né? Como é que vai falar? Medo de ir de encontro aos valores da família, acaba não fazendo. E como a gente recebeu uma educação sexual repressora, a gente desconhece outra forma de fazer. Essa é a realidade que, apesar de estarmos no século XXI, no ano 2009, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como diz o Belchior, na sua maravilhosa canção. A mídia está aí, o avanço tecnológico foi, né, cada dia a gente não consegue mais nem acompanhar, avanços em todas as áreas da vida da gente e na área da sexualidade, que é uma das áreas, uma das dimensões mais sagradas, mais importantes da nossa vida, continuamos tratando com indiferença, com desrespeito, com o silêncio, com a negação. Até quando, né, e como a gente pode fazer? Muitos podem dizer, mas no meu tempo eu não tinha essas bobagens, agora isso é coisa que está falando na escola, sexo é coisa que se fala na escola, sexo é coisa que se fala com criança. Eu não aprendi, nunca tive isso na minha família e nem por isso, né, deixei de casar, deixei de crescer, deixei de fazer sexo, deixei de ter filhos. Quem estuda nessa área, quem trabalha nessa área sabe das muitas e muitas sequelas e mazelas dos relacionamentos afetivos sexuais de muitos adultos, homens e mulheres, de muitos casais. Só pegar os dados estatísticos de pesquisas que são feitas na universidade e a gente vai ver quanto desencontro, quanto desprazer, quanta anorgasmia por parte de mulheres, quantas sequelas essa educação sexual repressora que a gente recebeu fez em nós. Quantos de nós adultos hoje, frutos dessa educação, realmente vive a nossa dimensão com prazer, com tranquilidade, né, como a gente teria o direito de fazer. Mas aí a gente se pergunta, a gente está falando de educação sexual. De que educação sexual nós estamos falando? O que é que nós entendemos que seja educação sexual? Quando a gente fala em educação sexual, a primeira coisa que às vezes pode vir na cabeça no senso comum lá vai a professora para a sala, levar camisinha, levar pênis, levar, né, métodos contraceptivos. Realmente, lamentavelmente, muitas escolas, as poucas escolas que se propõem ou que acham que estão fazendo um trabalho de educação sexual, fazem isso. Discutem a questão das doenças. Quando a gente faz isso na escola, normalmente a gente fala de doença. E sexualidade é muito mais do que isso. Mas aí a gente se dá conta, falando das DSTs, AIDS e gravidez não planejada. Botando medo, assustando, apavorando, como se isso fosse uma forma de reprimir ou de minimizar essa questão da gravidez não planejada ou da iniciação sexual precoce. A gente diz hoje, nossos jovens estão iniciando a vida sexual muito precoce, meninas com 13, com 14 anos, com 15 anos. Dá uma olhada na história. Com que idade as nossas bisavós casavam? Olha na história. Mas aí podia.
que era dentro do sagrado matrimônio. Hoje, nós não estamos começando a vida sexual mais cedo. Só que, infelizmente, a forma como está sendo começada também é de uma forma repressiva, e as nossas avós realmente começavam a vida sexual mais cedo, mas elas assumiam a responsabilidade da sua vivência sexual. Porque elas casavam, elas tinham filhos, mas elas cuidavam dos filhos, elas se responsabilizavam pela vida dela. Hoje, as moças e os rapazes estão vivendo a vida sexual mais cedo, mas não estão se responsabilizando pelas consequências dessa vivência sexual. Antigamente, as nossas avós casavam com 14, 15 anos, e aí elas iniciavam a vida sexual com essa idade, mas esse era o projeto de vida delas. Era para isso que ainda ficavam bem felizes de ter arrumado marido para casar. Esse era o projeto de vida delas. Não é o projeto de vida hoje das moças, nem das famílias das moças para elas. Então, de que educação sexual a gente está falando? Primeiro, da educação sexual que começa no útero da mãe e que só termina com a morte. Portanto, todos nós aqui, 30, 40, 50, 60, 70 anos, continuamos nos educando sexualmente. Não é porque agora a gente nem tem mais, eu já sou até viúva, nem faço mais sexo. Continua sendo educado sexualmente, mudando valores, mantendo valores, revendo preconceitos, mantendo preconceitos. É a educação sexual que a gente está falando, é essa que começa dentro do útero da mãe. Quando a gente já compra a roupinha rosa para a menina e a roupinha azul para o menino, a gente já está fazendo um trabalho de educação sexual. A gente está dizendo que meninos são assim e meninas são assado. Meninos usam azul e meninas usam rosa. Isso já é um trabalho de educação sexual. É um processo ininterrupto e é através dela que nós vamos formando a nossa opinião, desfazendo-nos de coisas que ficaram superadas dentro de nós e, ao mesmo tempo, transformando o nosso pensamento. A educação sexual que a gente está falando é essa educação que a gente faz no dia a dia, repassando os nossos valores, as nossas verdades. Quando a gente não fala sobre o assunto dentro das nossas casas e dentro das nossas escolas, nós estamos fazendo um trabalho de educação sexual. A gente pensa assim, não, no meu tempo não tinha essa bobagem, mas nós tivemos sim educação sexual. Quem é de nós que não sabia o que podia e o que não podia? Quem é de nós que não sabia o que era certo e o que era errado? Os nossos pais não precisavam dizer, o corpo fala, o silêncio fala. E fala de uma maneira, às vezes, não tão positivas também. Quando eu estou me negando, enquanto mãe, pai, professor, professora, a falar sobre esse assunto, eu estou dizendo para os meus filhos, para as minhas crianças, para os meus jovens, para os meus alunos, que esse assunto não é um assunto legal de se falar em casa, que esse assunto deve ter alguma coisa feia, errada, suja, pecaminosa ou coisa do gênero, e que esse assunto não se deve conversar. Eu estou fazendo um trabalho de educação sexual, sim. Todos nós fazemos. Quando a gente não falou sobre o assunto, a gente fez um trabalho de educação e faz um trabalho de educação sexual. É o que a gente chama de uma educação sexual não intencional, informal. É essa que a gente faz no dia a dia quando a gente diz, vamos lá, olha, meninas são organizadas. O quarto das meninas tem que ser organizada. Não, meninos já são desorganizados por natureza. A gente está fazendo... Quando a gente fala em educação sexual, a gente tem que entender que nós não estamos só falando de ato sexual. Nós não estamos só falando do sexo em si. A gente não está falando só das doenças sexualmente transmissíveis. Nós não estamos falando só da gravidez não planejada. Quando a gente fala de afetividade, quando a gente fala de limite, quando a gente fala de autoestima, nós estamos fazendo um trabalho de educação sexual.
Quando eu ensino a minha filha e o meu filho a se olhar no espelho e a gostar da imagem que vê no espelho, gostar do jeito que é, a gostar de si, eu estou fazendo um trabalho de educação sexual.